Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a teoria atômica de Dalton. Mas antes, vamos fazer uma reflexão. Você já se perguntou do que é feita a matéria? Imagine uma mesa. Imagine que você tenha que destruir essa mesa, quebrá-la em infinitos pedaços. Você acha que existiria uma partícula mínima? Em outras palavras, você acha que existiria uma partícula fundamental que não poderia mais ser dividida em partículas menores? Bem, os gregos já se faziam essa pergunta há mais de 2000 anos, e foram eles que criaram o termo átomo, que significa aquilo que não pode ser dividido. No início do século XIX, o inglês John Dalton retomou as ideias atomísticas, criando a primeira teoria atômica. O modelo de Dalton foi desenvolvido em forma de postulados, e vamos agora analisar cada um deles. Número 1. Para Dalton, toda matéria é constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Isso significa que, para Dalton, quando dividimos a matéria em porções cada vez menores, o que nós obtemos no fim são os chamados átomos. Número 2. Estes átomos são indivisíveis e não podem ser criados e nem destruídos. Assim, de acordo com o modelo de Dalton, um átomo seria como uma esfera maciça, semelhante a uma bola de bilhar que não pode ser dividida em porções menores. Número 3. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos, tendo em particular o mesmo tamanho, a mesma massa e as mesmas propriedades químicas. E os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Para entendermos este postulado, basta pensarmos o seguinte. Para Dalton, existem vários tipos diferentes de átomos. Suponha então que estejamos trabalhando com uma amostra de átomos. Imagine agora que ao analisarmos a massa, o tamanho e as propriedades destes átomos, nós percebamos que há 3 tipos distintos de átomos na nossa amostra. Vamos, então, utilizar 3 representações diferentes para identificar cada um destes tipos de átomos. Vamos, então, separar os tipos iguais de átomos em 3 conjuntos que denominaremos de átomos do tipo A, átomos do tipo B e átomos do tipo C. Os átomos de um mesmo conjunto são idênticos entre si e recebem um nome específico, como, por exemplo, átomos do elemento hidrogênio, átomos do elemento carbono e átomos do elemento oxigênio. Assim, a palavra elemento refere-se a um conjunto de átomos que são idênticos entre si. Número 4. Os átomos dos diferentes elementos se combinam em uma proporção definida para formarem os compostos. Para entendermos este postulado, basta considerarmos, por exemplo, uma molécula de água. A água é formada pela combinação de 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Sendo assim, temos que a água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1. E número 5. Todas as reações químicas consistem na separação, combinação ou no rearranjo de átomos. Assim, temos que uma reação química consiste no rearranjo de átomos, não envolvendo a criação ou destruição destes átomos, já que estes são indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer os modelos que surgiram após o modelo de Dalton. E nós iremos constatar que, apesar das ideias de Dalton terem contribuído muito para a descrição da matéria e de suas propriedades, muitas partes de sua teoria foram modificadas. Hoje, nós sabemos, por exemplo, que os átomos podem sim ser divididos em partículas muito menores, como os prótons, elétrons e nêutrons. Nós sabemos também que há casos em que átomos de um mesmo elemento químico possuem massas diferentes, ou de elementos químicos diferentes que possuem a mesma massa. Mas fique tranquilo, nós vamos estudar detalhadamente cada teoria atômica até o modelo atômico atual. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso. E até mais!